Olá, nós estamos hoje em nosso estúdio com a professora Carmen, ela que é a professora de leitura e redação dos colégios Ângulo Itu e Ângulo Salto. Bom dia, professora. Bom dia, Gazola. Professora, quem lê mais escreve melhor? Que pergunta difícil. Teoricamente sim, né, Gazola? Não tem como nós desassociarmos a leitura da escrita, né? Eu uma vez assisti a uma palestra de uma grande professora e ela disse o seguinte, que eu vou mudar a sua pergunta. Quanto mais eu escrevo, mais necessidade eu tenho de ler. Porque ao escrever, seja qualquer texto, um texto mais argumentativo, um texto mais narrativo, mais ficcional ou mais realista, as ideias precisam aparecer. E as ideias aparecem a partir do meu repertório. E eu só crio repertório no acúmulo de leitura. Então, voltando à sua pergunta, sim, quanto mais eu leio, teoricamente, melhor eu escrevo. Porque a escrita pressupõe inúmeras competências, não só a competência linguística, mas a minha competência de associar repertórios, ideias, enfim. Quais seriam os livros mais apropriados para a pessoa poder escrever melhor? Agora eu vou de novo questionar você, Gazola. Eu trabalhei um tema este ano muito interessante com os alunos de terceiro, que questionava, a partir de uma polêmica iniciada no início do ano, por um youtuber, sobre a obrigatoriedade da leitura de clássicos na escola, se isso era viável ou não. Muito bem. Graças a Deus, Gazola, a maioria, ou boa parte dos alunos, defendeu que a obrigatoriedade é importante sim. Porém, talvez o modo como ela seja trabalhada tenha que mudar um pouco. Mas isso só vai mudar quando os vestibulares também mudarem um pouquinho a maneira como eles cobram. Num dos textos da coletânea, o autor dizia o seguinte: eu não gosto quando alguém me diz assim, isto é indispensável para a sua leitura. Ele quis dizer o seguinte: tudo é válido para a minha leitura, aquilo que eu quero ler. Então vamos colocar aí, vamos relativizar. Acredito que os clássicos, tenho certeza de que a leitura de clássicos é importantíssima. Os clássicos trazem valores universais, atemporais. Camões falou do amor, falou da ganância, Machado de Assis falou da hipocrisia, né? Enfim, são valores, são ideias que passam pelo tempo. Então ler os clássicos é importante. Mas os clássicos não são a única leitura que nós temos. E o livro não é o único suporte de leitura que nós temos. Então, acredito eu que o que cair às suas mãos, você deve ler a partir de um objetivo. Qual é o objetivo de leitura que eu tenho? É apenas me emocionar? Tá bom. Quando eu vou dormir, eu leio algumas páginas, relaxo e durmo. O objetivo é criar repertório, porque eu tenho uma meta a cumprir, porque eu preciso me expor, eu preciso defender uma ideia, então eu tenho um determinado objetivo. Então a questão de o que é importante ler, claro que a gente fala, os clássicos são importantes sim, por exemplo, mas a questão é traçar o meu objetivo de leitura. Eu vou ler o clássico para quê? Né? Eu vou ler agora com o olhar de estudante, para que eu entenda bem esta obra e ela possa me ajudar, seja numa prova de linguagens, seja até como usar esse clássico numa redação, o que acontece bastante. Perfeito. Algo interessante aconteceu quando, de uma entrevista com o escritor Pedro Bandeira, ele participou de uma live, e uma aluna nossa aqui da escola, do Colégio Ângulo de Itu, ela participou dessa live. E ela fez uma pergunta, ela falou que ela ficava muito aflita com a dúvida que ela tinha, se ela ler bastante, se ela ler muito, não há um perigo de ela plagiar alguém quando ela for escrever? Essa dúvida ela colocou, não deu para o Bandeira responder na hora, mas com certeza ele respondeu depois. O que você acha? Quem lê muito corre o risco de realmente de jeito plagiar? Nenhum. O plágio vem daquele que não lê. Porque você pega de surpresa e fala assim, agora, eu não sei o que fazer. Aí o aluno fica tão desesperado que ele recorre ao plágio. Ainda mais em tempos de aula remota. Nada nasce do nada. Não existe um texto que não seja um intertexto.
existe uma conversa mínima entre os textos. Então, aproveitando, uma professora universitária uma vez contando que chegou um aluno para fazer mestrado com ela seria orientadora, a primeira tarefa que ela deu para ele foi assim: você vai até a biblioteca, pega a minha tese de mestrado e leia. Ele falou para ela assim: eu não vou fazer isso porque eu vou ficar influenciado. Ela falou assim: meu querido, você acha que o que você vai fazer é totalmente inédito? Nada é totalmente inédito. Tudo nasce daquilo que já foi feito, de alguma forma. Quanto mais você lê, mais autonomia e mais autoria você terá. Porque você vai aproveitar aquilo que chega até você, processar e produzir o seu texto com autoria. É errada essa ideia, né? É ingenuidade. Perfeito. Ainda falando sobre o processo da escrita, nós temos um autor, Fernando Scheller. Ele escreveu o livro O Amor Segundo Buenos Aires. Ele disse em uma entrevista o seguinte: o meu processo de escrita é muito mais emocional do que cerebral. Você poderia, professora Carmen, explicar a diferença entre um processo emocional e um processo cerebral? Uau! Eu acho que, por exemplo, vamos pegar o contexto que eu trabalho. Eu trabalho com redação nas séries de ensino médio e curso pré-vestibular. Então existe uma meta ali. A meta é, primeiramente, formar jovens escritores, no sentido de atingir os seus objetivos de comunicação na sua vida profissional, na sua vida estudantil. Acontecem momentos de produção com mais emoção, vamos dizer assim, tirando essa questão racional, cerebral, talvez que ele tenha querido dizer, pelo que eu entendi. Sim, existe. Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte: foi o que Caetano uma vez disse sobre a composição de música. Existem compositores, existem escritores que trabalham e assim, o texto, e fazem, e refazem, e têm as suas técnicas. E eu acho que existem aqueles que escrevem movidos muito menos pela técnica, vamos dizer assim, muito mais pela emoção. O que é um talento, na minha opinião. Então, se ele está querendo dizer essa questão que eu estou entendendo, ele tem uma escrita que nasce da emoção, independentemente da questão técnica, enfim. Mas existem muitos escritores, como o Guimarães Rosa, que era perfeccionista. Se ele queria, ele fazia, ele refazia, ele fazia, ele refazia. Então, eu acredito que no contexto escolar, Gazola, a emoção é muito importante. O aluno precisa, primeiramente, ser instigado, ser motivado, trabalhar questões bastante pessoais, trabalhar gêneros diversos. Criar essa maturidade de escritor para que, quando chegue na reta final, aquele objetivo que ele quiser na sua vida, ele vai construí-lo a partir de uma escrita mais direcionada. Através do feedback que nós temos dos alunos ao longo de todo esse tempo de ângulo, nós percebemos claramente uma coisa: a professora Carmen, ela tem motivado os alunos, ela tem conseguido despertar nos alunos essa emoção. Professora Carmen, com seus cursos, com as suas aulas, o que seria uma redação nota 1000? A motivação começa lá no Fundo 2, onde eu fiquei já um dia. E a gente, na verdade, eu agradeço aos meus colegas que eu recebo os alunos e aí eu termino de trabalhar essas emoções. Mas assim, sabe o que é uma redação nota 1000, Gazola? É uma redação que vai mudar a sua vida, seja num processo de vestibular ou não. A experiência de um ex-aluno que saiu da escola querendo muito a Unicamp, porém ele não conseguiu chegar à segunda fase. Mas ele entrou numa federal, com uma nota bem legal do Enem e tal. 6 meses depois, 1 ano depois, ele me mandou uma mensagem, falou: professor, eu queria agradecer as aulas de Unicamp que você me deu, apesar de eu não ter entrado no Unicamp. Por quê? Como a Unicamp coloca o aluno numa situação real, vamos dizer assim, de comunicação, quem é você, o que você precisa fazer e tal, ele foi colocado nessa situação na universidade, quando teve uma dúzia de colegas que seriam expulsos da faculdade, por algum motivo que eu não sei porquê. E aí o reitor deu uma chance, falou assim: cada um escreva uma carta de defesa e eu vou analisar. Ninguém sabia fazer. Ele fez a carta de cada um deles e conseguiu salvar por volta de 8 colegas de não serem expulsos. Para mim, essa é uma redação nota 1000. Agora, entrando na questão do vestibular, uma redação nota 1000 depende
Sabe, eu vou falar outra frase de uma aluna que entrou em medicina agora e falou assim: puxa vida, pela primeira vez eu saí de uma prova de redação com a seguinte certeza: eu fiz o que queriam que eu fizesse. Primeiramente, você tem que ter a competência linguística, você tem que ter paciência, reescrever, assistir às aulas. Mas, o que é uma redação nota 1000? É aquela que atinge plenamente os objetivos traçados na proposta daquela prova. Fazer uma dissertação, você pode fazê-la muito bem. Você vai fazer como a FUVEST quer? Você vai fazer como o Enem quer? Aí é que está a diferença. Que daí eu tenho que me adequar àquilo, à expectativa que a banca tem de mim. E é claro que tudo começa na leitura da proposta, para depois abrir para a leitura de mundo que eu tive na minha história de estudante. Nós vamos encerrar essa nossa entrevista, mas a professora Carmen tem mais uma surpresa para nós. Bom, gente, pela segunda vez, né, o ângulo está no livro da Unicamp, das melhores redações de vestibular. Tivemos o nosso aluno em 2019, se eu não me engano, do ângulo Itu, e este ano nós temos o nosso aluno do ângulo Salto. Então eu queria chamar o Gabriel aqui, que fez cursinho conosco ano passado, faz química na Unicamp e teve nota máxima na sua redação, com texto publicado, né, que vai ser ainda publicado ainda este ano, e a gente vai receber e a gente vai publicar.